Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um estudo aqui no nosso grupo de estudos do LEPES, o Laboratório de Estudos e Pesquisas em Exercício e Saúde. Eu sou o professor Silmar Barbizan e hoje eu vou falar sobre um estudo que referenciou a confiabilidade do protocolo do software de avaliação postural, o SAPO. Este é um protocolo, pessoal, que eu utilizo para fazer as avaliações posturais, porque ele é um protocolo muito completo, é um software que é gratuito, inclusive depois eu vou falar para vocês como vocês vão adquirir esse software e ele é muito bom. Aqui o artigo é de 2011, publicado na Revista Brasileira de Cineantropometria e Desempenho Humano. E esse artigo ele fala sobre a biofotogrametria, a confiabilidade das medidas do protocolo do software para avaliação postural, o SAPO, ok? Então, pessoal, esse é o artigo que mostra a confiabilidade desse software em relação a essa avaliação postural. A avaliação postural corporal, na posição ortostática, ela tem sido amplamente utilizada há várias décadas já, né? Tanto na prática clínica quanto na pesquisa, como instrumento de diagnóstico. Então, nós fazemos o diagnóstico da postura utilizando como ferramenta este software. É um software que, de maneira geral, os estudos eles revelam diversos métodos de análises biomecânicas em posição estática, entre elas aí a fotogrametria digital. E esse software, o SAPO, ele faz parte deste protocolo, ok? A American Society de Fotografia aí, né, ela define a fotogrametria como uma arte, uma ciência e uma tecnologia da obtenção de informação confiável sobre objetos físicos e o meio ambiente através do processo aí de gravação, medição e interpretação de imagens fotográficas. Além disso, os padrões de energia eletromagnéticos radiantes e também outras fontes. Aí um estudo muito novo do Carvalho em 2018. Tá? A combinação da fotogrametria da foto digital com o software permite a mensuração de ângulos e distâncias horizontais e verticais, como por exemplo, aí o SAPO. O SAPO é um programa que nós vamos estar vendo aqui a confiabilidade dele. Esse software, o SAPO, ele é fundamentado na digitalização e a possibilidade de diversas situações. Por exemplo, a calibração da foto, a utilização de zoom na foto, a marcação dos pontos, os pontos livres, que eu vou mostrar para vocês, a medição de distância, de tamanho de um membro para o outro e também dos ângulos corporais, que é o que a gente mais se utiliza. É uma proposta de ponto de marcação. O SAPO, o protocolo dele é uma proposta de ponto de marcação. A escolha desses pontos ela foi baseada na relevância clínica, no que a gente precisa enxergar, como, por exemplo, escoliose, lordose, cifose e alguns outros parâmetros relacionados aí a problemas posturais. A ausência de padronização, pessoal, fiquem ligados nessa situação, A ausência de padronização das referências anatômicas e do significado das medidas angulares
utilizadas no estudo com fotogrametria são fatores que dificultam a comparação entre estudos e a própria validação dos resultados encontrados. Então aqui a gente já tem um achado que depois nós vamos ver lá na frente nos resultados, na discussão, que falta estudo nesse âmbito hoje para poder melhorar esses pontos de marcação. Apesar do número crescente de estudos utilizando a fotogrametria, ainda não existe uma padronização sobre ângulos utilizados para verificar determinadas alterações posturais. Na verdade, pessoal, existe muito claro para a fisioterapia, para a medicina, para a educação física, algumas avaliações de interpretação visual, de interpretação palpatória, né? Mas em softwares ainda um utiliza uma situação, outro utiliza outra situação, bem como poucos estudos que verifiquem a confiabilidade e a reprodutibilidade dos programas das avaliações posturais aí utilizados. Bom, então o objetivo aqui desse estudo, dessa pesquisa, é avaliar a confiabilidade inter e intra-extra-examinadores das medidas angulares definidas no protocolo postural de avaliação postural do software, o SAPO V.068. Hoje, nós ainda trabalhamos com essa variante. Não tem outro software após o 0.68, ok? A metodologia que foi utilizada nesse estudo. O critério de inclusão foram 24 indivíduos entre 20 e 35 anos. O critério de exclusão do estudo foi indivíduos amputados, com problemas neurológicos, doenças sistêmicas, pé torto congênito, fratura de membros inferiores, alteração do equilíbrio ou que tivessem tratamento fisioterápico. Os participantes foram escolhidos de forma aleatória em um banco de dados relacionados a um hospital, ok? A metodologia. Então foi feito um registro fotográfico e depois eu vou falar para vocês como que essa metodologia foi interpretada. Esse registro fotográfico ele seguiu as recomendações do SAPO. E aqui, pessoal, a gente já vê que na prática nós podemos utilizar o SAPO e devemos seguir essa metodologia para tirar a foto, ok? Então, primeiro, colocar um fio de prumo preso ao teto. Esse fio de prumo, ele vai 2 bolinhas de isopor numa distância de 1 metro de uma da outra, né? Colocada sobre o fio para posterior calibração da imagem. Eu já vou explicar para vocês. E o sujeito também ele tem que ser posicionado de tal forma que o fio de prumo ficasse, né, que no caso foi aí o estudo, no mesmo plano perpendicular ao eixo da câmera. Então nós vamos prender um fio de plumo, esse fio de plumo pode ser um barbante, e aí você vai pegar uma bolinha ou 2. Se for 2, você vai fazer um furo no meio. Se for uma, você corta ela no meio, essa bolinha tem 5 centímetros, e coloca 1 metro de distância uma da outra, ok? E aí você vai ter o ponto da linha do fio de prumo e a distância de 1 metro para poder fazer a calibração aí da foto. Ainda as recomendações. A câmera deve estar localizada a 3 metros de distância e apoiado um tripé a uma altura cerca da metade da estatura do sujeito. A gente costuma colocar na metade em torno de 1 metro de altura, tá? O indivíduo, esses indivíduos, né, eles foram fotografados na postura de frente, de perfil do lado esquerdo
e de costas. Ainda esse registro fotográfico, quando você faz a foto, né, existe alguns pontos que o próprio programa do Sapo, o software do Sapo, ele orienta a ser seguido, né? As referências ósseas que serviram de guia para os cálculos angulares foram marcados com bolinhas de isopor de 1 centímetro com fita dupla face, de acordo com o protocolo, nos pontos anatômicos descritos na figura 1, que é essa figura aqui, ó. Então vocês estão vendo que eu tenho pontos específicos para essas bolinhas de isopor, ok? E aqui estão as referências. Então, por exemplo, a número 2 aqui, ó, ela está no tragus direito, né? E no esquerdo. Então, vocês veem que ela está na posição relacionada ao tragus aqui, o direito, e aqui o esquerdo. E assim por diante, ó, 5 e 6 no acrômio direito e no esquerdo, e todas as outras referências aí. Então, aqui, para quem quiser utilizar o protocolo, aqui tem os padrões de referência da metodologia do protocolo Sapo. Ainda, os ângulos do protocolo, eles estão descritos nesse quadro que eu vou passar agora. Tanto a marcação dos pontos anatômicos quanto o registro foi fotografado e realizado sempre por 2 avaliadores treinados. Nós vamos ver que existe até um terceiro nesse protocolo, mas 2 eram específicos que já estavam treinados para essa metodologia. Aqui, pessoal, os ângulos que foram vistos no software em relação a cada ponto daquele, tá? Então, ó, eu tenho na vista anterior cabeça, tronco, membros inferiores. Na vista lateral esquerda, cabeça, tronco e membros inferiores. E na vista posterior, tronco e membros inferiores. Cada um deles metodologicamente protocolados, escritos em cada posição. Então, por exemplo, aqui, A1, alinhamento horizontal da cabeça. Então, o A1 entre 2 e 3 e horizontal foi descrito dessa forma. E assim, todos os outros aqui, para que todos vejam como foi descrito esse alinhamento. E, ainda na metodologia, para terminar, a fotogrametria, ela tem alguns pontos que nós temos que entender, e no artigo é bem claro isso. Após a aquisição das fotografias, essas eram transferidas para computadores, sendo posteriormente entregue cópias a 3 examinadores, já familiarizados com o programa Sapo, para análise da fotogrametria, da análise fotogramétrica, né, da postura corporal de todos esses sujeitos. As orientações eram que esses 3 examinadores calibrassem a imagem, marcassem os pontos pelo protocolo e gerariam posteriormente um relatório de análise para exportar para o Excel, tá? E ainda, esse processo ele deveria ser repetido com intervalo de 1 semana, a fim de verificar aí a repetitividade e a confiabilidade dessa situação. A quantificação dos ângulos entre os pontos anatômicos, de acordo com o protocolo, foi gerado automaticamente e seguiu as convenções relacionadas ao programa. Então, utilizou-se o programa para esses pontos, ok? E aí nós chegamos na análise estatística. E eu gostaria de passar, eu sei que é um pouco chato, né?
mas eu gostaria de passar análise estatística para vocês que vocês entendessem bem como que foi feito. Primeiro foi utilizado um software, né, o SPSS 17.0 e o SAS na versão 9.1. Esses valores angulares eles foram testados quanto à normalidade pelo teste de Shapiro-Wilkes, né? E em seguida foi realizado o teste de One-Way e o ANOVA no conjunto dos dados dos 3 examinadores. Então foram feitos dos 3, para verificar se havia diferença entre as variâncias deles. E o pós-teste foi aí o protocolo de Tukey de múltiplas comparações, constando-se quais médias eram significativamente diferentes. Então aqui foi feita a análise nos 24 indivíduos e foi visto se tinha muita situação relacionada às médias que tinham diferenças significativas ou não. Por isso que dá aí a chance do artigo protocolar a confiabilidade desse trabalho do software ou não. Ainda, em relação à análise, né, a reprodutibilidade do interobservador, ou seja, o fato do ângulo dar o mesmo resultado entre os observadores diferentes, foi avaliado pelo coeficiente interclasse, que foi chamado de ICC. Tá? Então, essa coeficiência de correlação interclasse, o ICC, foi o que avaliou aí a situação dos resultados observados diferentemente uns dos outros. No estudo, o ICC acima de 0,7 é comumente usado como limiar de suficientemente reprodutivo. E igual a 1, ele indica que os valores angulares são idênticos nas comparações realizadas. Então aqui tem os valores desses ICC consideravelmente feitos no trabalho. Abaixo de 0,70 não aceitáveis, entre 0,71 e 0,79 aceitáveis, de 0,80 a 0,89 muito bons, e acima de 0,90 são considerados aí comparações idênticas, tá? Muito bom, excelentes aí. A repetibilidade do intraobservador, definida como uma habilidade de um observador entre dar o mesmo resultado em ocasiões diferentes para o mesmo ângulo, foi avaliado pelo grau de diferença sistemática entre as medidas do par, chamado aí de teste T pareado. O que significa? Que tem que o mesmo avaliador em 2 momentos distintos, isso aí tem que dar uma correlação sistemática, ok? Para esse efeito de análise, observou-se um nível de significância de 5%. Então, P maior do que 0,05. Bom, a primeira tabela, ela mostra já e ela já nos dá uma situação muito interessante. Vejam aqui que os ângulos relacionados ao ANOVA e ao índice de correlação, tá? De correlação entre as intraclasses, nas 20 aqui, 4 foram descartadas. Nas 20, eu tenho 16 que estão excelentes, ok? 2 que são classificados não aceitáveis, o A13 e o A14. 1 que está aceitável, que é o A19, e muito bom, que é o A20.
Então, de acordo com esse teste A9, não houve diferença estatística significativa entre as medidas dos avaliadores. Em relação ao nível de confiabilidade e reprodutibilidade dos ângulos, confirmou-se pelo ICC dos 20 ângulos mensuráveis. Confirmou-se o quê? 16 excelente, 2 não aceitável, 1 aceitável e 1 muito bom. Bom, daqui nós já podemos ver algumas situações, né? A primeira situação é que não houve diferença estatística entre essa situação. E aí nós temos os valores angulares médios de todos esses indivíduos relacionados a ângulos obtidos intraexaminadores na vista anterior, lateral e posterior. Então nós temos o avaliador, o examinador A, o B e o C. Cada um com as suas médias, média 1, média 2, que foi feito depois aqui, média 2, 7 dias após, o desvio padrão de cada uma e o P de cada uma. E observem que o P houve uma diferença significativa entre só esses P's marcados. O restante não houve diferenças significativas. Isso quer dizer o quê? Que na avaliação da repetitividade do método, por o mesmo avaliador em dia diferente, 2 ângulos do avaliador examinador A foram diferentes, significativamente. 2 ângulos pelo avaliador B foram significativamente diferentes. E 1 ângulo pelo avaliador C também foi diferente significativamente em relação ao P menor que 0,05, né? Não maior, menor. Então, olha só, se isso aconteceu, nós temos a repetitividade do teste entre intraexaminadores, dentro de cada valor proposto aí na avaliação deles, uma diferença muito baixa em relação à diferença significativa. Houveram aí alguns valores. Isso mostra que nós podemos ter uma relevância que tem que ser estudada, mas não que não pode ser utilizada, ok? Então, é um protocolo que você pode utilizar, que tem uma repetitividade muito interessante em relação aos valores. E também não tem uma diferença estatística significativa relacionado aí a essa relação de intraclasse, o ICC, né? Então, olha que interessante. Aí a gente vai para as discussões. As discussões, tem alguns estudos anteriores, né, que mostram algumas situações que nós vamos pontuar. Um procedimento diagnóstico confiável é aquele que obtém sempre o mesmo resultado dentro das variações aceitas e medidas repetidas na mesma variável. Por isso que foi avaliado a repetitividade desses números. A confiabilidade está ligada à precisão do procedimento, se é consistente e estável, com um mínimo erro sistemático ou aleatório. Algumas das origens do erro relacionam-se à variação dos próprios observadores que fizeram essas avaliações estatísticas, das ferramentas de medida ou do que está sendo mensurado. Então, os erros são passíveis dessas 3 situações.
Se a confiabilidade é baixa, sua validade não pode ser determinada. Então aí o teste não poderia estar sendo utilizado no mercado, o software, ok? Segundo o Zannenberg e amigos, em 1996, eles constataram na avaliação intra e interexaminadores que a fotogrametria fornece dados confiáveis e medidas consistentes aí para estar utilizando esse software. Já o Lunes e amigos aqui, deixa eu ver aqui, em 2005, avaliaram a confiabilidade intra e interexaminadores de 22 ângulos medidos por um software que é parecido com o SAPO. Desses ângulos, 4 coincidem com o protocolo SAPO e obtiveram confiabilidade excelente na avaliação inter e intraexaminadores, apenas com o ângulo A11 que apresentou diferença entre as duas medidas do avaliador A, em relação ao soft Alcimagem e em relação ao software o SAPO. Ainda o Lunes, em 2005, ele mostra que os ângulos A3, A9 e A10 possuíram um nível de confiabilidade excelente interexaminadores e A11 muito bom. Na avaliação intra-avaliadores dos mesmos ângulos, então o interexaminadores foi excelente e muito bom no A11. Né? O A3, o A9 e o A10 possuíam um nível de confiabilidade interexaminadores excelente. Já na avaliação intra-avaliadores dos mesmos ângulos definidos acima, a confiabilidade do A3 e A9 não foram aceitas. E A10 e A11 foram aceitáveis. Então percebam que alguma situação vem deixando os dados com diferenças relacionadas ao estudo de 2005 e a esse estudo de 2011. Um estudo de Braz, Góes e Carvalho em 2008 constataram a confiabilidade e a validade intra e interexaminadores do SAPO, do software SAPO. Porém, os autores analisaram 15 medidas angulares e não as 20 e as 22 propostas nos outros estudos, obtidas por meio do goniômetro dispostos em um painel. A partir dos resultados obtidos aí do estudo do Braz, do Góes e do Carvalho, constatou-se que os valores angulares do protocolo SAPO na avaliação inter e intraexaminadores são em sua maioria confiáveis. Porém, ao se observar os ângulos com ICC, que é o índice de correlação, não aceitáveis em interexaminadores do A13 e A14 e não repetíveis no intraexaminadores de A2, A11, A12 e A16. E verifica-se que 5 deles se localizam no plano sagital. Então, o que eles querem dizer? Que o plano frontal, a parte anterior e a parte posterior, tem uma repetitividade e uma confiabilidade maior do que o plano sagital. Mas isso também não significa que não pode ser feito. Na avaliação das medidas angulares do protocolo SAPO, 4 dos 20 ângulos não foram reprodutíveis em 2 medidas do mesmo avaliador, na mesma fotografia. Desses, um ângulo não foi reprodutível por 2 dos 3 examinadores, A12
e o examinador A e B, com o erro inerente à colocação dos marcadores, posição da máquina, entre outros, foi controlado, pois os 3 examinadores avaliaram o mesmo registro. Provavelmente, tal diferença se justifica pela baixa resolução do registro fotográfico. Então, em 2011, nós tínhamos máquinas que poderiam interferir nessa situação por baixa resolução aí no registro fotográfico. E também pela influência dos fatores subjetivos do examinador no momento da análise. Ainda foi aí discutido que o número dos sujeitos avaliados pode ter comprometido esse tipo de resultado. O Dunk e amigos, em 2005, eles examinaram a confiabilidade da fotografia, da fotogrametria, em determinar uma medida estável da postura individual. Um amplo coeficiente de variação e um baixo ICC refletiu a pobre repetibilidade do método nas avaliações do sujeito, no mesmo dia e entre dias diferentes, ok? O mesmo estudo ainda relatou que as medidas dos ângulos com relação à vertical podem ser suscetíveis a erros pela oscilação corporal inerente à postura em pé, o movimento desse indivíduo. Enquanto ele está ali parado para você fazer a foto, ele pode ter movimento, e se a câmera não tiver aí uma relação relacionada à assertibilidade muito boa, pode ter algum tipo de influência. Com isto, colocou-se em questão a validade da fotogrametria como ferramenta no acompanhamento da evolução clínica. Então, olha só, com esse estudo em 2005, aconteceu isso. Mas aí veio o estudo agora, que nós estamos vendo, que é o de 2011, e falou justamente que ele é confiável, que tem algumas diferenças, mas que ele é confiável. É importante destacar que a fotogrametria determina a quantificação bidimensional do corpo, sendo que a verdadeira alteração postural pode ficar oculta pelo plano do avaliado. Mas isso é o que eu falei lá anteriormente, Foi feito medidas de ângulo. E aí a medicina, a fisioterapia, ela tem que complementar isso. Logo, não deve substituir a avaliação clínica, mas complementá-la. As vantagens do protocolo do protocolo do software SAPO, refere-se à praticidade de utilização, a possibilidade de padronização das medidas e a metodologia da aplicação fotogramétrica e, consequentemente, a comparação entre os estudos. E as desvantagens? Avaliação em perfil, pois a evolução clínica postural, principalmente em relação às curvas vertebrais, são melhor visualizadas nesse plano. E o protocolo atualmente proposto pelo SAPO não determina a avaliação das curvas. Então, o problema que eles discutem aqui é a avaliação das curvas. A reprodutibilidade desta avaliação em momentos distintos ainda é uma lacuna nos estudos de fotogrametria. E esta não foi o objetivo do presente estudo. Então, essa lacuna tem que ser preenchida com estudos que eu vou propor ali no final. Assim, são necessários mais estudos com análise das medidas angulares obtidas em indivíduos cuja demarcação dos pontos anatômicos foi realizada em diferentes dias.
Pessoal, essa lacuna de 2011 para cá, existiram artigos protocolados relacionados só à cabeça, só à cintura escapular, só à lombar. Não houve um grande estudo como esse para confiabilidade do processo. Então, por que eu peguei esse estudo, né? Para poder mostrar para vocês que o protocolo SAPO ele é confiável, tá? E aí a gente tem a conclusão aqui. Com base nos resultados descritos, os ângulos propostos para quantificação das assimetrias posturais utilizadas pelo protocolo do software SAPO são satisfatoriamente confiáveis para a grande maioria das medidas angulares estudadas, quando avaliadas por examinadores diferentes em um mesmo registro fotográfico. Então, o A, B e o C, aqui foi descrito que é confiável aí os resultados, porque foi feito por 3 examinadores. Na avaliação interexaminadores, 2 ângulos do plano sagital apresentavam nível de confiabilidade não aceitável. E na confiabilidade intraexaminador, 2 ângulos também foram diferentes no avaliado A e 2 no B e 1 no C. É o que demonstrou ali os resultados. Então, qual que é aí a aplicação desse protocolo para a nossa área? O que eu acho, a minha opinião? Faltou indivíduos do sexo feminino nesse estudo. O número de participantes realmente eu acho que foi pequeno, sugerindo esses resultados. Acho que nós deveríamos realizar mais pesquisas sobre o assunto. E, de uma forma geral, essa ferramenta ela vem para ajudar no processo da avaliação da postura, das assimetrias. Tanto é que eu utilizo essa ferramenta e conheço vários profissionais que usam esse tipo de ferramenta. Algumas pessoas falam que essa ferramenta ela é um pouco difícil, porque não é que ela é difícil, ela é muito completa. Então, a partir do momento que ela é completa, você precisa colocar mais dados para poder dar um dado relativamente confiável para o seu cliente. Então não é que é difícil, ela é muito completa. Como que vocês podem fazer para baixar este software? Vai lá no Google, digita Programa de Avaliação Postural Fotogrametria SAPO. E aí vai entrar no laboratório da USP, vocês vão clicar em download, fazer o download para o computador de vocês. Ele ainda não tem o software relacionado a um aplicativo para celular, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado aí desse trabalho. É um trabalho muito interessante para a minha área, né, que é a área da avaliação física, aqui dentro do LEPES. E aí eu queria propor para vocês, para que vocês estudassem conosco aí no grupo de estudos. É só entrar nesse celular e pedir lá para participar do grupo do estudo do LEPES, ok? Aí embaixo estão as nossas redes sociais, @lepes.rp, www.lepes.com.br. Aqui você estuda tudo sobre qualidade de vida em relação aos indivíduos do treinamento, tá bom? Muito obrigado e eu aguardo vocês aí no próximo estudo. Um grande abraço. Fiquem com Deus, pessoal. Até mais.